Solo compactado diminui e muito a produtividade e você tem que evitar a todo custo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil, Jonathan por aqui. E se inscrevam no canal, deixem o seu like para a gente continuar produzindo conteúdos como esse. Hoje vamos falar sobre solo compactado, né? Como que ele afeta na questão da produtividade das culturas e alguns manejos que nós podemos tomar para evitar a compactação do nosso solo. E se já tiver compactado, o que a gente pode fazer para corrigir esse problema, tá ok? E fica até o final do vídeo que nós vamos indicar algumas espécies de adubação verde para corrigir solos compactados que podem acelerar a descompactação e melhorar a estrutura do teu solo. Então o nosso solo ele é composto por algumas partes, né? E nós temos que ter essas partes em equilíbrio. Se uma parte crescer muito e outra diminuir muito, nós vamos ter um solo desequilibrado. Também tem uma tendência da gente ter vários outros problemas, né? Que vão diminuir a produtividade das nossas culturas. Então o nosso solo tem que ter, né, aproximadamente 46% de matéria mineral. Nós temos que ter 4% de matéria orgânica, 25% de ar e 25% de água. Quando a gente tem um solo que compactou demais por algum motivo, nós vamos diminuir o nosso percentual de ar. Então de 25% ele pode vir para 13%, 15%, 18%. E ele também vai diminuir a quantidade de água, porque você não vai ter os macroporos, e vai diminuir os macroporos e microporos que nós temos no nosso solo, vai piorar a estruturação dele e nós vamos diminuir esses dois fatores. Então vai aumentar a matéria mineral, o teu solo vai ficar mais denso, vai ter menos água e menos ar também, e as plantas vão sofrer mais para expandir suas raízes. Porque as plantas elas expandem as raízes buscando então nutrientes e buscando água também. Quando você tem um solo muito denso, ela vai ter uma dificuldade maior de expansão das raízes. E tendo isso, não conseguindo encontrar os nutrientes necessários, ela vai crescer menos, ela vai ter uma diminuição significativa mesmo de produtividade. Tá certo? E também tem um outro problema aqui que é o escoamento superficial da água. Como a água não consegue penetrar, ela pode ficar empoçada. Um solo encharcado, com dificuldade aí de ter uma infiltração dessa água no perfil do teu solo. E tendo isso, pode aparecer doenças, pode fazer com que haja um escoamento superficial, então os nutrientes que estão nessa camada superficial vão escoando com uma chuva. Se tu tiver um terreno aí meio em desnível, né, um terreno um pouco inclinado, pode ser com que cause uma erosão também, aí um problemão bastante grande. Essa é uma outra pesquisa, para quem quiser ter acesso a essa pesquisa, tá? A gente vai mandar dentro do nosso grupo de conteúdos o material completo. Quem não sabe, a gente tem um grupo de conteúdos onde semanalmente a gente envia o que a gente produz aqui nos vídeos, tá? Então tem aqui o segundo link na descrição, você pode estar entrando e pode estar tendo acesso a esses conteúdos. Então é só para mandar esses arquivos complementares aos vídeos para quem quer se aprofundar ainda mais. Tá certo? E eles fizeram uma pesquisa aqui comparando alguns sistemas de produção. Aqui eles colocaram o sistema de plantio direto completo, consolidado, com vários anos depois da implementação. Lembrando que para ser um plantio direto consolidado e bem feito, tem que ter vários anos, tem que ser feito a manutenção de palhada, tem que ter um mínimo revolvimento e também tem que ter rotação de culturas. Então essas três coisas são essenciais para você ter um sistema de plantio direto bem implementado e que funcione adequadamente. E eles fizeram comparação com outros dois tipos de sistema de plantio direto, tá, que não eram bem manejados, ou não tinham rotação de culturas, ou tinham um tráfego excessivo de equipamentos sobre esse solo, então, em comparação com a produtividade de milho por área. E aqui eles verificaram que esses dois sistemas de plantio direto, né, eles compactaram o solo e em decorrência da compactação do solo também diminuiu a produtividade. E esse SPM aqui era a questão de um solo com escarificação, então aquele solo preparado todos os anos. Eles verificaram que também esse solo preparado, escarificado, ele tinha uma produtividade bastante menor do que um solo com o sistema de plantio direto. Então eu gostaria de mostrar essa foto, é bem interessante para que vocês vejam, né? Então o que vocês estão observando nessa foto aqui? Nós temos uma camada mais subsuperficial, aqui mais para baixo. Essa aqui é uma foto da UFPR, da Federal do Paraná. E aqui uma camada mais superficial. O que vocês estão notando aqui? Essa camada de baixo, a subsuperficial, ela está mais compactada. Vocês notam que ela está mais compactada. Qual que foi o motivo dessa camada mais compactada? O chamado pé de grade. Então todo ano nessa área
era feito um preparo, era utilizado um escarificador, às vezes era utilizado um arado de disco. E o que foi acontecendo ao longo dos anos? Como se foi preparando muito esse solo, essa camada, como os implementos são pesados, essa camada aqui de baixo não era revolvida e todo ano que passava o implemento ali em cima, passava um arado de disco, por exemplo, essa camada de baixo, além dela não ser revolvida, ela ia cada vez compactando mais e compactando mais. Então esses primeiros centímetros aqui estão ok, porque todo ano é revolvido, todo ano aí tem um preparo, aí ela fica ok, né, sem ser compactada. Mais para baixo vai compactando. Aí vai tendo uma dificuldade do crescimento das raízes. As raízes chegam até aqui, né, e elas não vão conseguir descer mais, porque vai ser muito difícil, porque tem um impedimento físico, né, um solo muito compactado mesmo. Aqui vai ter uma planta que não vai conseguir aproveitar os nutrientes que estão aqui para baixo, vai ter uma planta que também tem uma probabilidade maior de sofrer com períodos de pouca chuva, porque ela não consegue aprofundar muito as raízes, então isso aqui é um problemão bastante grande. Outro caso aqui bastante comum e bastante corriqueiro que acontece também nas lavouras é isso aqui, tá, pessoal? Então nós temos uma área aqui que no meio do talhão tá normal, tem uma vegetação bonita, tem uma vegetação ok. E aqui nas bordas, ou também chamada cabeceira do talhão, onde os equipamentos, né, uma semeadora, um trator, um pulverizador, ele vai fazer a volta aqui na cabeceira, ele acaba tendo uma compactação excessiva desse nosso solo. Então aqui especificamente o solo vai se compactando e vocês já notam que a vegetação ali ela está menos densa, né? Ela tem uma produtividade muito menor ali, as plantas não conseguem se desenvolver justamente porque o solo está muito compactado. Então aqui a indicação também é que somente na região da cabeceira aqui dessa lavoura, desse talhão, se faça um preparo com escarificador justamente para você não ter esses problemas. Então nesse caso em específico é bom que seja feito esse preparo. Mas você tem que fazer algumas perguntas, tá? Por que esse teu solo está ficando compactado em excesso? Tem muitos animais, às vezes você está fazendo uma integração lavoura-pecuária que não é correta, né? Você está colocando os animais em período de entre-safra, no período de inverno para pastejar ali, você está colocando muitos animais que estão compactando essa camada superficial, né? Às vezes é só diminuir a lotação desses animais que você consegue aí também contornar esse problema de compactação. Existe muito trânsito de equipamento, às vezes se você vai entrar muitas vezes na tua lavoura com pulverizador e tudo mais, você vai acabar com que em algumas regiões, né, você vai compactar demais também. Então o trânsito é interessante, são equipamentos mais pesados, também tendem a compactar mais o solo, dependendo também de alguns fatores aqui que não vamos entrar em detalhes. O excesso de preparo no solo, então todo ano você está revolvendo, utilizando equipamento pesado para fazer esse preparo, também pode ser um problema, dependendo do tipo de solo que você tem. Então o solo argiloso, que é mais pesado naturalmente, todo ano você fazendo esse preparo, vai fazer que ao longo do tempo ele fique muito compactado e você tem um problema bastante grande também. Se você tem uma área de pastagem degradada, ele também vai compactando ao longo do tempo, naturalmente, tá? Ou até mesmo aquele caso que a gente falou do pé de grade. Então, excesso de utilização dos equipamentos pesados que vão naturalmente compactando esse solo, principalmente na camada subsuperficial aí, abaixo dos 20 primeiros centímetros. Então o que você pode fazer? Quais que são as alternativas quando você verifica que você tem um solo compactado, você não consegue ter boas produtividades e você precisa contornar esse problema? Como a gente falou, você precisa tomar algumas medidas para evitar isso, né? E evitar é muito melhor do que remediar quando a gente está falando em solo compactado. Quando a gente tem uma deficiência química, um solo que tem pouco fósforo, pouco potássio, pouca matéria orgânica, nós conseguimos então tomar alguns manejos, adicionar alguns adubos para melhorar isso. Porém, quando o problema é físico, as alternativas não são tão abundantes assim, né? E tem que ser tomados com muito mais cuidados. Então, problemas físicos do solo têm que ser muito bem pensados, muito bem manejados, para você não agravar ainda mais esse nosso problema, tá certo? Então identifique qual que é a área que você tem que é compactada. Geralmente, às vezes, é só na camada superficial, só nos 15 primeiros centímetros. E só ali que você vai agir, só nos 15 e 20 primeiros centímetros. Cada tipo de cultivo tem um manejo diferente. Então, se você planta soja, milho, trigo, tem um tipo de manejo. Se você trabalha com pomar, com uva, com maçã, com manga, com pêssego, tem outro tipo de manejo. E tem que ser trabalhado muito mais com adubação verde.
Se você trabalha, às vezes, com olericultura, né, com HF, tem outro tipo de manejo que tem que ser adotado. Então tem que fazer essas adaptações também para se adequar à sua realidade, porque não é uma coisa que eu vou falar aqui para você nesse vídeo que pode ser adotado para todos os tipos de solo, para todos os tipos de realidade. Temos que sempre levar em consideração as realidades locais, os tipos de solo, o tipo de clima e tudo mais, tá certo? Mas se você precisar fazer esse preparo, esse rompimento de camada superficial, o melhor equipamento, inclusive indicado pela Embrapa e em outras organizações de pesquisa, é o escarificador. Nós temos o escarificador, que é esse aqui, tipo de hastes, e nós temos ainda o arado de disco. Porém, o arado de disco ele acaba sendo muito pesado e ele pode causar problemas de compactação subsuperficial, causando aquele pé de grade que a gente estava falando anteriormente. Então o escarificador ele vai passar na tua área, ele vai romper essa camada compactada ali nos 15 a 20 primeiros centímetros, então vai fazer com que o teu solo ali também melhore nessa questão física, tá? Mas não é uma coisa que tem que ser utilizada todos os anos, tem que ser muito bem pensado quando que você vai utilizar o escarificador. E eu coloquei ainda aqui não utilizar equipamentos ou implementos pesados. Esses implementos pesados podem agravar ainda mais o problema. E aí nós temos uma opção muito interessante, que é a utilização de culturas de adubação verde para diminuir a compactação. Eu selecionei aqui 4 delas, mas existem muitas outras, tá? Que elas vão melhorar as características físicas e também químicas do nosso solo. Geralmente, quando a gente está falando de adubação verde, se pensa muito nas características químicas, a reciclagem de nutrientes, o aporte de nitrogênio, né? Tudo isso, mas também tem muitos benefícios físicos, né? Agregação do teu solo, formação de canalículos, né? As raízes, eu quero mostrar uma foto para vocês muito interessante. Essa aqui é a raiz do nabo forrageiro. É uma raiz bastante agressiva. Então ela rompe justamente as camadas mais compactadas do teu solo. Então se tem uma área que tem uma compactação superficial, essa raiz do nabo forrageiro vai romper essa camada. Depois, quando você tirar o nabo forrageiro da tua área, ela vai deixar esses canais, né, formados pela decomposição da raiz do nabo forrageiro, e aí vai facilitar a penetração de água, de nutrientes, de um calcário que tu utiliza na tua área. Então você, além de melhorar a estruturação, diminuir a camada compactada, vai facilitar com que haja então aí os nutrientes desçam nesse perfil do teu solo e você melhore a fertilidade de uma maneira geral. O nabo forrageiro é mais adequado aqui para a região sul do Brasil, mas nós temos o milheto. O milheto é uma outra cultura muito interessante para as regiões de Cerrado e do Nordeste brasileiro também. Então ele aguenta muito bem regiões que chove muito pouco, ele tem um sistema radicular também bastante bom, bastante profundo, que tem essa capacidade de descer no perfil do teu solo, então o milheto ele pode servir bastante para isso. Coloquei ainda aqui a ervilhaca e o labi-labi. E se você conseguir, como tem uma foto aqui, a utilização de várias espécies na tua área, com diferentes tipos de sistemas radiculares, pode melhorar ainda mais a questão da estruturação do teu solo e do rompimento dessas camadas compactadas. Então, você pode estar pesquisando, existem alguns sites aí na internet que vendem esses adubos verdes e enviam para todo o Brasil. Então, mesmo que você esteja numa região onde não é tão comum encontrar essas espécies aí para comprar, nas casas agropecuárias ou cooperativas, você pode mandar vir de fora, fazer testes, né, em uma pequena área, ver como é que se comporta, ver se você melhora as características físicas e químicas do teu solo e experimentando o que é melhor para a sua realidade, para você conseguir cada vez mais melhorar a produtividade, seja do que for que você plante, tá? Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Conheça o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, onde a gente passa passo a passo de adubação verde, adubação mineral, adubação formulada para as mais diferentes culturas. Primeiro link da descrição, e se quiser aí um acompanhamento mais de perto também, a gente oferece, eu e outras pessoas que estão dentro do nosso time do Canagro Brasil, a consultoria, também fica um link aí na descrição para você conhecer. Pode me chamar pelo WhatsApp, pode me chamar aí pelo e-mail que eu respondo, é sempre um prazer estar conversando com vocês. Beleza, pessoal? Até um próximo vídeo e tchau, tchau!